Nossa, que legal! Não era para ter visto. Eu não vi porque eu tava no grupo do WhatsApp. O que é? Também que eu vi. Perdeu, Pedro. Eu também vi. Seguinte, ajeitei 2 cômodos da minha casa. Na verdade, um cômodo eu fiz 2. O Jonathan está falando aí. Eu ajeitei 2 cômodos. Um cômodo que eu dividi em 2. Eu tenho uma espécie de biombo feito de pallet, que aí eu faço uma parede falsa. E aí eu divido o meu quarto em 2 para poder fazer 2 ambientes. E aí, tem alguém que assistiu a aula que eu fiz gravada? Eu assisti. Eu não. Conseguiu assistir tudo? Não, Não mentira. consegui. Eu assisti só 1 hora. 1 hora e 40 minutos de aula. Eu assisti só uma. Eu 1 assisti. hora fechada. Ok, gente. O que tá acontecendo? Minha internet travou. Vocês estão falando de Oi, Johanna. Não, E a Não, Hannah eu, perguntou quem foi que assistiu o vídeo da aula dele de 1 hora e 40 minutos. Aí o Pedro disse que assistiu, mas só foi 1 hora, não assistiu os 40 minutos. Meu Deus do céu. apesar de que os 40 minutos, Pedro, tem a questão prática. Eu mostrei os equipamentos na prática. Porque O tava Pedro tendo tanta perdeu o teoria melhor. que eu disse, 40 minutos, Eu vi. depois eu termino. Olha só. Não, galera, não é porque assim, ó. Deixa eu só explicar, né? 1 hora e 40 minutos. Na verdade, é o tempo da nossa aula física, né? E aí, no vídeo passa muito rápido para mim, porque como eu tô mostrando coisas, aí, enfim, eu fico empolgado e etc. Só que o que acontece? Uma aula daquela dá tanto trabalho para gravar e depois editar. Olá, seja bem-vinda, Alice. Tudo bem. Éder, tem certeza que nossa aula é 1 hora e 40 minutos? A gente não tem 2 aulas? Sim, são 2 aulas de 50, né? Então é 1 hora? Vale, passado. É 1 hora e 40 minutos. Aí o que acontece? No final das contas, dá tanto trabalho para gravar, que aí meu desejo é fazer logo tudo de uma vez. Grava logo 2 aulas, 3 aulas juntas, para poder não ficar gravando várias vezes. Porque eu tenho que ajeitar cenário, tenho que ajeitar som, microfone. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, deixa eu ver se dá para eu mostrar. Aqui em cima de mim... Preste atenção, Pedro. Ó, em cima de mim eu tenho... Ó, o microfone Shotgun. Ai, que legal. por isso que eu tô escutando. Ai, que legal. Por isso que o som aí tá alto. Olha, o teu cenário aí tá todo azul ou é impressão minha? Cadê? Tá azul, mas é luz, tá? É luz. Tá aparecendo pra eu, não. Gente, olha o meu repolho. Que repolho, menina. Não apareceu pra eu ver. Ai, que fofinho. Eu tava Parece tentando com o Pedro. criar um mascote aqui. Ai, eu fiz Ei, só um. Pedro. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pedro, parece contigo. Nada a ver. Lembra daquele trabalho que o senhor passou, que ninguém fez, o negócio? Certo, Lembra? lembro. Eu fiz, mostrar, mas eu vou mostrar, pera. Ó, aqui, ó. Isso aqui é uma outra câmera que eu posso colocar no meu próprio celular, né? Que eu até mostrei na outra aula. Ai, que legal. Né? O meu celular vira uma câmera externa, entendeu? Via Wi-Fi. Aí eu vou mostrar para vocês aqui esse cenário que eu fiz, que é para dar aula. O meu microfone Shotgun. Legal. Aquela Olha almofadinha. o tamanho dele, ó. Aqui no caso é para o som não vazar, né? Fica um som adequado para como se fosse um estúdio, né? E aí fica bem legal. E aí eu fiz aqui atrás, ó, tem uma mensagem aqui para vocês, ó. Deus queira, viu? Tá ao contrário, é? Não. Não, tá tudo certo. Tudo vai ficar bem, tenha fé. Né? Vai, Então, ó, Deus. aqui é o meu, Tem um próprio estúdio em casa. como se fosse o meu estúdio, meu local de trabalho, a minha câmera, né? Ô, Éder, isso é um quarto que tu transformou em um estúdio? É. Caraca, que massa.
Éder, a única coisa que eu transformei foi aquele trabalho que tu pediu pra fazer. Eu fiz aquele cartão, esse porta-cartão. Eu transformei nisso. Sim. É um porta-cartão. Que legal. Muito bom, gostei. Eu não gostei, Aí, não. mas, assim, não. Eu gostei. Sinceridade é tudo, hein? Sinceridade é tudo. Eu não gostei. Eu falo. Bem-vinda, Clara. Eu gostei da ideia, né? Porque a ideia era que realmente a gente transformasse não somente a ideia da reciclagem, né? Mas a ideia de ressignificar, né? Que é diferente. A reciclagem, às vezes, você faz por uma necessidade. E, na verdade, Eu ressignifiquei, então, porque tudo é política, coisa aí. Pois é. Não, mas qual é a diferença? O reciclar é evitar de... Sim, mas assim, o que eu quero dizer? Que a reciclagem é por uma necessidade, você reutiliza, por exemplo, uma embalagem de sorvete, por necessidade, você utiliza para colocar uma outra coisa. Colocar os salgadinhos quando você vai para a festa de aniversário da galera. Aí o que acontece? Bota dentro da bolsa. Aí o que acontece? O ressignificar seria, na verdade, pegar um produto e criar uma outra ideia, fazendo um novo produto para uma utilidade que é diferente. Por exemplo, uma embalagem de sorvete serve para quê? Para colocar alguma coisa. Então, se você coloca uma outra coisa, você continua usando como recipiente. Então, não mudou nada no conceito. O conceito continua sendo embalagem. Com ar-condicionado, eu transformar ela no ar-condicionado, eu ressignifiquei. Sim, é isso. Por exemplo, a questão do um pote de sorvete. Se você faz com que ele seja um refletor de luz, que dependendo do plástico pode até ser usado. Eu queria que a gente criasse nossos equipamentos. Poderia ser. Por exemplo, você pega um cabo de vassoura e você faz um tripé ou uma vara de boom, é totalmente diferente, entendeu? Então ele antes era um cabo de vassoura que servia para varrer a casa. Agora não, ele é uma vara de boom que serve para colocar um microfone. Que massa! Deus, como ela é inteligente. Que ele não falou logo isso. Eu falei na sala, é porque vocês conversam demais. Pois, gente, é o seguinte, ó. Eu estava perguntando aqui para quem já estava, né? Quem foi que teve coragem, audácia de assistir a minha aula de 1h40. Todos já foram sinceros, né? Mas o que acontece? Continua lá disponível, certo? Lá eu falei tanto uma parte teórica sobre a questão de gravação de vídeo, até em casa, usando coisas da própria casa. E aí, da metade para frente, eu tentei mostrar a parte técnica, mostrei mesa de som, mostrei como é que eu uso a câmera, eu faço uma câmera Wi-Fi, até acabei de mostrar aqui para os meninos que já estavam também, eu consigo colocar uma câmera Wi-Fi, que aí, no caso, eu vou ter que mostrar para vocês fisicamente, né, porque aqui para eu mostrar isso agora, assim, nem todos têm computador para tentar fazer também, e aí não é legal. Mas a gente pode fazer uma oficina quando voltarem as aulas e a gente tiver segurança, a gente pode fazer uma oficina ao vivo também. Vai falar, Acha? Não, tô quieta. Pronto, não é porque chiou, pensei que ia falar. Aí o que acontece? Bem-vinda. Outra pessoa que chegou. Aí o que acontece? Eu mostro também iluminação. Bem-vinda, Eduarda. Eu mostro iluminação, mostro a questão das cores, mostro um pouquinho a questão do cenário. E aí hoje eu preparei para vocês, que eu até prometi naquela última aula, eu prometi que ia fazer com vocês um cenário. E aí eu preparei uma espécie de cenário aqui para vocês, até mostrei já para quem chegou, mostrei o cenário que eu estou agora, e eu preparei um outro cenário, que é um outro ambiente aqui do lado de onde eu estou, que eu preparei um cenário para vocês também. Deixa eu ver se eu mostro aqui de novo para quem chegou por último o que eu estou usando, só para entender. Vou trocar aqui a câmera para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa. Não, essa não. Pronto. Então aqui, ó, o computador que eu estou usando aqui, o microfone. E aqui o cenário que eu tô. Tem uma mensagenzinha ali atrás.
Eu não ajeitei os livros, não, porque, né, na verdade, não era a intenção mostrar livro nem nada. Eu tenho umas câmerazinhas ali e tal. A minha própria câmera com mesa de som. Meu ambientezinho de estúdio. As paredezinhas para barrar Dá um bordado. Ai, que para fofinho. É, um bordado. As coisas que o Pedro percebe. Mas eu um também bordado. prestei atenção na mesa de som, que é legal. É a disciplina de captação de som. Quem sabe pode ser comigo também, não sei, né? Então, só para a gente iniciar... Meu Deus, ele mudou de câmera. Hã? Tu mudou de câmera, Ed, assim, de uma hora pra outra, foi? Foi. Tá na câmera do computador agora. É. Ah, que legal, gente. Por isso que eu tô... Vitória, vai falar? Por isso que eu estou dizendo para você... Eri, Oi, pode perguntar. Quem quiser perguntar. tu falou que as paredes é para barrar o quê? O som, para ter uma acústica melhor. Porque se eu tivesse paredes todas lisas, ia me dar um eco. Então, com essa proteção acústica, eu não tenho eco. Então, a minha voz bate na parede e se espalha. Se eu tiver só a parede lisa, a voz bate na parede e volta. Então, ela tem o som ele tem essa propriedade, né? Se eu não fizer esse isolamento acústico, eu vou ter um reverb, vou ter um eco, né? Eco, eco, eco. Entendeu, Vivian? Por exemplo, normalmente nos banheiros acontece isso, né? Porque o banheiro é muito fechadão, não tem janela, e aí quando você fala, aí tem aquele eco. Fica um som reverberando. Perguntas? O banheiro da Vitória é assim. Pois é. É justamente por causa da questão. Aí, se ela colocasse, porque ela não vai fazer isso, mas se ela pegasse e colocasse naquele local que é cheio de reverb, colocasse pelo menos aquelas caixas de ovos, por exemplo, tem gente que faz isso. Coloca caixas de ovos espalhadas pela parede, coloca algumas peças de isopor, algum pedaço de madeira. Daqui a pouco, aquele reverb não existiria mais. Interessante. Isso serve Entendeu? com outros materiais. Tipo, esse material é muito caro, essa esponja? A esponja mesmo acaba sendo um pouquinho caro, porque ela tem a propriedade de não pegar fogo, né? E tal, então tem algumas questões que faz encarecer um pouco, entendeu? Inclusive lá no estúdio tem, né? Lá no fundo verde tem, na lateral tem, né? Infelizmente... Mas aí é que tá, você pode fazer com outras coisas assim. A caixa de ovo serve, depois você pinta com tinta guache e fica bonitinho, entendeu? E aí você pode fazer com casca de ovo, com isopor. O isopor, na verdade, você não pode colocar o isopor direto, né? Porque senão vai ficar liso do mesmo jeito. Você coloca um pedaço de isopor, coloca outro pedaço, vai cortando pedacinhos e faz. Fica legal, entendeu? Quem entrou um pouco depois, perdeu muita coisa. Na verdade, não. Eu estava explicando algumas coisas para os meninos, a gente falou sobre atividades, né? Eles me questionaram essa questão né? Eles falaram de muita gente mandando muita atividade e tudo, mas eu até brinquei, né? Que eu, em 2 meses, só mandei uma atividade e mesmo assim só 12 pessoas me responderam, né? Então, eu não sei ainda como é que eu vou dar a nota de todo mundo. Quem me mandou, beleza, vai ser avaliado e valorizado. Agora, quem não me mandou, infelizmente, a gente vai ter que ver uma progressão, alguma coisa quando voltar, porque vai se complicar um pouquinho, né? Mas dá pra mandar, né? Dá, eu abri, né, naquele dia que eu falei no grupo, eu abri mão da data para que vocês pudessem continuar mandando ainda, e fiz o Classroom, né? Classroom, não sou do inglês, não. E aí a galera mandava lá também, tem lá as atividades, tem lá uns vídeos auxiliares, umas coisas lá também para mandar. Eu estou pretendendo ainda mandar uma outra atividade, que também vai ser uma atividade lúdica, e aí eu vou... É lúdico mesmo, é uma brincadeira para vocês vão tirar de brincadeira. Não vou explicar agora porque tem pouca gente, eu posso até adiantar, já valorizando vocês que estão aqui, né? Mas o que eu vou fazer? Bem simples, vocês tiveram uma aula com a Larissa, eu trouxe a Larissa, que é do figurino, e ela trouxe aquelas ideias dela, mostrou desenhos, como é que ela faz e tal. E eu vou querer que vocês façam para mim pelo menos um look
um look Já fiz. de figurino com coisas que vocês tenham em casa. Por exemplo, Barra recorte palito de... serve, pô. Cosplay. Ai, Pode. adorei. Pode. Vocês vão ter que usar ou palito, sei lá, palito de fósforo, pedaço de tecido, Não, recorte nem- de revista, jornal, Entendi. feijão, arroz, milho, Éder. enfim, É o folhas. quê? Eu Verdade. não entendi. Éder. Éder. Ah, Mas tem que ser em nós, essas coisas. tem que ser o quê? Tem que ser na gente. Não, Ué, não, no no papel. desenho, no papel, no papel. Ah, Sim, é no papel. É no papel. Tava viajando. Não, é no Tinha que ser na papel. gente. Não, de verdade, foi o Pedro aí que é de verdade. Na verdade, assim, é um esboço que vocês vão fazer, pensando, por exemplo, vocês já ouviram falar em Vicky Muniz, né? Já. Já, Pronto, já. Vicky Muniz é um cara que trabalha com coisas da realidade, fazendo arte, né? Então seria mais ou menos essa ideia de fazer uma arte a partir de coisas que vocês têm em casa. Só que eu vou mandar referências. Vocês não Mas precisam assim, precisar. Éder, quem não sabe desenhar? Eu vou mandar o molde. Aí você pode, se você tiver impressora, beleza, imprime. Se não, você copia lá o desenho na tela aqui, você copia no papel e faz parecido, não tem problema nenhum. Tá Tá. bom. Ainda bem, salvou com esse molde. É. Ai, Então- você faz o boneco. Eu tava pensando a mesma coisa da arte que a gente tinha que fazer e vestir, alguma coisa assim. Eu também, chegou, levei um susto lá. Não, pois é, porque assim, o vestir daria muito trabalho para vocês fazerem Interessante. na questão do isolamento, né? O meu sonho era muito maior para a disciplina, né? Eu não sei como é que vai ficar o restante da disciplina, mas o meu sonho era muito maior. Eu queria com vocês construir uma cena de um filme. Eu queria no trabalho final, por exemplo. Nossa, Como é que que eu- massa. Como é que eu queria construir com vocês? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma equipe vai ficar com o cenário dessa mesma cena. Uma equipe vai ficar com a maquiagem da mesma cena. E uma equipe fica com o figurino da mesma cena. E depois, no dia da entrega, os três juntam, né? Como, por exemplo, vamos dizer que vamos fazer Piratas do Caribe, o Jack. E A aí... gente pode fazer Velozes e Furiosos. Não, eu tô dando só um exemplo, Ai, né? Só um exemplo. Só um exemplo. Aí o que acontece? Alguém vai ficar responsável por fazer o figurino do Jack. Uma pessoa vai ficar responsável de fazer a maquiagem do Jack. E uma pessoa vai fazer o cenário, por exemplo, da cabine do navio. Ou pelo menos uma parede, né? Com de repente uma luminária balançando, né? O navio no mar e tal. O Jack Alguma era coisa lindo. parecida. Entendeu? Então, aí arranjava um ator pra gente maquiar, né? Que, já que a Aisha disse que ele é lindo, então tinha que ser um ator lindo também. Não, lá na sala não tem, não. Ai, você cala a boca, Flávio. Irmã, caixa, tô naquela. Tá Vai ser o escutando, não Beto. tem, só tem criança, né? Mas enfim, né? Pode ser um professor também, né? O Sábio sendo o Jack. Não, pega o Genival. Não. O Sábio tá muito mais parecido com o Jack. Vocês viram ele na live? Meu Deus, parecia que tava perdido numa ilha. É, o Sábio. Não, ali Sábio. é o náufrago. Faltou só a bola. Mas aí... mas assim, a realidade é que eu não sei se a gente vai conseguir fazer nada parecido, porque a gente não tem ideia de como vai ficar essa situação, quando a gente vai conseguir voltar totalmente, com força total, com segurança, né? Então eu não posso colocar nenhum tipo de cavalo na frente dos bois, assim. Vixe, cavalo na frente dos bois, ó. Carroça. E aí, enfim, a gente vai vendo, construindo juntos, né? Porque o que eu tinha planejado para a disciplina já foi embora tudo, foi tudo para o espaço, porque não tinha como, né? Eu tinha planejado outras oficinas, tinha visto outras possibilidades, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente pensou, tá? É ruim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, como vocês vão ficar na escola, isso eu também tinha falado antes para quem chegou primeiro, bem-vindos. Aí o que acontece? Como vocês vão continuar lá por mais um ano, a gente pode tentar tirar essas dificuldades, tirar essas necessidades que faltaram, a gente pode tentar tirar no ano que vem, fazer uma oficina pontual, vamos fazer trazer uma pessoa para falar de maquiagem, fazer uma coisa pontual, a gente pode fazer, né? Vamos fazer uma oficina de transmissão de vídeo, vamos fazer uma oficina de cenário, e aí, por exemplo, uma das coisas que eu queria ter feito com vocês, e
era, por exemplo, uma oficina de marcenaria e eletricidade. Oh, Porque, meu Deus, eu queria muito. porque como a gente... Professor, Ah, se esse É, ano realmente estiver perdido, se eu acho que ano que vem a gente vai começar a ir para a escola para ter aula dia de sábado? na verdade, assim, pela lei, a gente tem um número mínimo de dias letivos a serem cumpridos, né? Então, o que acontece? A gente vai ter que cumprir esses dias letivos. Só que o problema é que agora a gente está com aula virtual. Então, a aula virtual, ela não satisfaz, né? Por exemplo, aqui, graças a Deus, a gente passou de 12 pessoas. Tem 12 pessoas. Mas 12 pessoas para 42 ainda é muito pouco em relação a conteúdo, né? Muita gente está perdendo. E aí, o que acontece? Quando a gente voltar, a gente vai voltar com esse déficit. Então, mesmo que ano que vem a gente vá até janeiro para terminar esse ano, e aí no ano que vem a gente consiga fazer o ano completinho, a gente vai ter o número de dias exato, entendeu? A questão é o conteúdo. O que me preocupa é o conteúdo, não é nem a questão de quantos dias. Talvez a gente nem precise tantos sábados. Talvez sim, talvez não. Depende de como a gente volta agora. Se a gente voltar do jeito que está, praticamente o calendário está igual. Não tem atraso. O senhor acha que, tipo assim, tem uma possibilidade de reprovarem alguém por causa que, tipo, a pessoa não fez nem nada, nenhuma atividade? Não é Olha, meu caso. Eu quero ser reprovada, não. Pronto, no primeiro bimestre não tem possibilidade. No primeiro. Por quê? Porque foi quando a gente foi pego de surpresa, estava tudo se organizando e etc. No segundo bimestre, já provavelmente os professores não vão aliviar. Por quê? Porque já deu para se organizar, tem professores que estão se organizando, e a escola mesmo em si, se não voltar, a escola já está programada para entrar com aulas virtuais, já tem toda uma organização, uma estrutura de salas e ambientes virtuais, e aí é aquela história, os alunos têm que, de repente, fazer sua parte também, né? E aí o que acontece? Tem a questão das atividades, precisa mandar todas? Se você não consegue, não manda todas, mas tenta mandar do maior número de professores possível, entendeu? Não deixa nenhum professor sem nenhuma atividade, que aí você fica em débito com esse professor, tá entendendo? Então não adianta você fazer todas as atividades, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vocês mesmos comentaram aqui, não adianta vocês fazerem todas as atividades da Jéssica e não fazerem nenhuma do Feitosa, por exemplo, né? Eu não sei quais são os professores que dão aula para vocês, mas não adianta vocês fazerem todas as atividades de um e não fazer nenhum de outro. Por quê? Porque vocês vão ficar com nota boa em um e vão ficar com nota péssima na outra. Entendeu? E aí vai ficar difícil, fica desproporcional, né? Então, é igual a questão do Enem. Tem questão que você faz, a fácil, você acerta tudo, e a difícil você erra todas. A tua nota vai lá para baixo. Então, você tem que ter um equilíbrio. É isso que eu prego para vocês. Eu acho que é buscar esse equilíbrio. Pode dizer, Duda. Eu acho que nesse negócio de maquiagem, eu só podia até chamar a menina lá da sala. Sim, acho que foi no primeiro ou foi no segundo dia de aula, eu falei até da Agatha, parece, né, foi, que eu tô sabendo, eu vi umas coisas de vocês no YouTube, um Halloween, as coisas que vocês fizeram, eu acho muito legal. O que eu queria trazer de fora era, de repente, alguém com técnica mesmo, assim, com um nome, para dar uma aula para vocês. Coisas que vocês já fazem, escuta só, vocês já fazem, e fazem até bem, mas não conhecem necessariamente o nome da técnica, ou, enfim, de onde veio, qual é a referência e tal. Então, de repente, eu queria só trazer uma pessoa, eu ia trazer, né, no caso, não sei como vai ficar daqui para frente, eu ia trazer uma pessoa que era justamente para fazer esse trabalho, e depois, com certeza, eu ficaria com vocês, porque vocês se garantem sim. Não, a pandemia atrapalhou tudo, né? Eu já tinha, na verdade, duas pessoas que eu estava conversando. Uma era quase certeza, ela é professora de teatro e maquiadora profissional de teatro, e outra era a maquiadora da TVC, que também tem um trabalho fora da TV com cinema, né, com produtora. Então, são duas pessoas com um nome maravilhoso, um know-how maravilhoso que poderia ajudar vocês, mas realmente entrou na pandemia e a gente ficou com essa grande dificuldade, né? Infelizmente. Mas vai dar certo. O que a gente puder fazer por vocês, eu tenho certeza que a gente vai fazer, né? Na parte técnica, pelo menos. Nas outras áreas, é algo mais comum, vocês estão continuando estudando e tudo, mas na área técnica, que a gente está tendo muita dificuldade agora de trabalhar a parte técnica de forma virtual, eu não gosto de ficar
como eu disse no começo para os meninos, eu não gosto de ficar passando trabalho direto e tudo, acho que análise de vídeo e tal é algo que não satisfaz, é bom, mas não satisfaz, a gente pode ainda mais, eu acho que bom é fazer, é pegar a cola na mão, pegar o papel machê, vamos fazer aqui, construir alguma coisa, vamos pegar um barro, vamos fazer de argila, então, de repente, construir eu acho mais massa, né, principalmente dentro da disciplina, que é muito prática, mas, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer isso agora. Quando a gente voltar, a gente tenta dar um retorno aí, né, fazer terminou a disciplina de cenografia e tal, direção de arte, aí ano que vem, de repente lá no ano que vem a gente possa fazer alguma coisa, algum workshop, alguma oficina, de repente um curso de férias para falar sobre alguma coisa que vocês queiram, tenham dúvidas, né? Eu acho que eu e o Sávio devemos estar abertos a isso, com certeza. Por isso que eu falei para os outros, depende do interesse de vocês, galera, porque, na verdade, os professores, eu e os outros professores, a gente está fazendo nossa parte. Então, a gente tenta dar aula, né, da forma que dá, para 12, para 10, manda atividade, enfim, e a gente não vai ser punido, enfim, pela SEDUC por ter passado muita atividade. A gente vai ser punido se a gente não passar nenhuma. Então, eu tento passar o mínimo possível, mas é pouco, eu sou cobrado por isso, porque às vezes a atividade é para suprir um conteúdo que não foi dado. E eu particularmente, eu preferia dar o conteúdo do que passar a atividade, né? Mas eu preciso de vocês, né? Essa aula aqui é a primeira, então como já vieram 12, 13 pessoas, bem, que bom, né? Se a gente continuar vindo, eu vou continuar fazendo. E aí a gente, de repente, pode continuar tendo um conteúdo, e esse conteúdo pode ser bom. Estou aqui tirando dúvidas agora, que nem estava programado, mas esse tirar dúvidas, para vocês, de repente, é muito importante. E eu gosto que vocês se sintam bem e que, de repente, a gente possa se ajudar. A gente não está aqui para ser contrário, a gente está aqui para se ajudar mesmo, né? Vou trabalhar com vocês hoje cenário a partir da aula passada, que nem todos viram, mas está lá disponível no YouTube para quem quiser. O link está no Classroom, está no Professor Online. Então, quem quiser, quem puder, assista lá. Tem 1h40, são 2 aulas juntas, uma atrás da outra, falando sobre a parte mais teórica da questão, principalmente do cenário. E aí fala sobre a organização, de repente, detalhes. Eu até mostrei aqui como é que está o meu cenário aqui, né, mostrei alguns detalhes. Atrás de mim tem uma espécie de biblioteca que não é aquela coisa maravilhosa, mas tem uma prateleirazinha com vários livros e tal, tem uma mensagenzinha. Vocês vão ver que a mesma mensagenzinha vai estar no outro ambiente que eu vou mostrar para vocês já. Eu tenho uma iluminação suficiente, né, que dá um clima diferente. Eu não estou com a luz branca na minha cara, né, eu estou com uma luz diferenciada. Você vê que o meu rosto tem 2 cores, né, porque tem uma sombra e tem uma luz mais clara, né? Então as duas se complementam. Então dá um aspecto de ambientação e ao mesmo tempo faz você me enxergar. A câmera que não é muito boa, porque é a câmera do notebook, né? A câmera melhor vai funcionar já, mas já está posicionada lá no outro ambiente, tá bom? Éder, isso é a sombra, não é 2 luzes, não? Não é uma luz azul e uma... É uma luz azul, é por isso que eu disse, a outra luz, ela dá uma ambientação como se fosse uma sombra, né? Porque, na verdade, aqui é a sombra da luz amarela que está sendo iluminada pela azul. E aí me cria uma ambientação. Porque quando eu trabalho essa divisão do meu rosto, eu dou uma questão de proporcionalidade, de 3D, né? Então, por exemplo, quem faz desenho 3D trabalha muito proporção. Então, você de repente coloca a metade do rosto um pouco mais escuro, um pouco mais claro, que é para poder diferenciar que não é um desenho 2D, né? Então, a gente trabalha isso no vídeo também. Eu vou lá para o outro ambiente, vou mostrar aqui para vocês, vou mudar aqui a câmera. Pedro? Nada. Antes de a gente ir para lá, vou só dizer o que eu fiz. Essa é a minha casa, tá? Para quem ainda não estava aqui quando eu disse. Essa é a minha casa. Dividi um dos meus cômodos em 2 ambientes, né? Um é o meu escritório. Deixa eu mostrar de novo, né? Porque falar também sem mostrar é ruim. Eu dividi em 2 ambientes. Um é o meu escritório, a parte onde eu produzo minhas coisas, gravo meu programa de rádio, trabalho de repente as aulas, faço meus podcasts, enfim. Aqui, por exemplo, eu estou usando um microfone shotgun direcional, né? Aqui, então, o meu ambiente aqui, tem um isolamento acústico,
tá? Tem bordado. Mesa de som, minha câmera tá parada agora, microfonezinhos, né? Aqui eu tenho um sonzinho legal. Quer dar pra mim não esse escritório? Olha a diferença da câmera, né? Como é que fica. Nossa. Muito qualidade. chique. Muito bonito. Ó, e aqui no caso é uma parede falsa, que vocês veem aqui que é com pallet, né? Então eu criei aqui com um biombo, e aí eu fiz uma parede falsa e coloquei também espuma para poder o som ficar show de bola. Vocês veem que eu estou usando um shotgun, beleza, né? Só que o que acontece, se eu tivesse muito barulho aqui dentro, o shotgun estava captando todos os barulhos, né? Então, quando eu coloco esse isolamento, eu faço com que menos barulho entre e saia. Então, eu não tenho nem eco, não tenho reverb, mas também não tenho barulho externo, né? Então, eu fico com mais silêncio. Apesar de que a minha porta está aberta ali, mas mesmo assim, vocês não escutam barulho da rua, né? Dificilmente vocês vão escutar algum barulho externo. Parece isso. Então, pronto. Deixa eu ver aqui se a outra câmera está ok. Então, ó, vou colocar aqui o outro ambiente. Foi isso aí, Pedro, que ele tinha mostrado na primeira vez. Não tá aparecendo nada pra mim. Vale, meu aparecendo filho, nada? você vive perdendo essa parte que ele mostra. É a quarta vez que ele tá mostrando. Qual é a parte que ele mostra? O quê, mano? Menino, violão, o bicho aí, o sofá, sei lá o que é isso, mas... Cara, Ah, nem Parece que ele tá, tipo, só usei muito. a imagem dele aqui do perfil. O que que eu vou como é que eu fiz esse ambiente? Eu vou mostrar para vocês já já. A câmera tá lá, daqui a pouco eu vou para lá. a câmera. Tá No no meu tripé. escritório tem um guarda-roupa. Bem ambiente de cantor. Tá, ó. Ah, Até que horas vai essa aula? até a hora que Ele começou, mulher. Pra mim até 16 horas, mas aí depende de vocês. Se vocês não tiverem mais dúvida ou quiserem conversar, a gente conversa, eu tô disponível para vocês, tá? Mas aí então o que acontece? A câmera tá estável lá, tá no tripé, tá? Ela tá em outro ambiente, como eu disse para os meninos que chegaram antes, ela está ligada no Wi-Fi. Eu tô falando com vocês no computador e eu tô usando um celular como câmera lá no outro ambiente, que tá mandando sinal para cá e eu tô transmitindo para vocês. Mas a câmera tá desligada. A minha câmera? Para, agora eu tô vendo. Ah, tá. Pronto, desculpa. Ah, Aquilo é um ukulele. é um violão mesmo, violão grande. Ah, Agora tu viu, Pedro. Agora ele viu. Agora ele viu. Depois Aí da sexta vez ele vê a foto. Só que qual é o problema? O problema é que lá, provavelmente, eu não vai ter microfone, eu vou usar esse mesmo microfone, então eu vou aumentar um pouquinho o volume, e aí eu vou falar lá do outro lado, só que eu não vou ter retorno de vocês do áudio, eu não vou ouvir vocês, então eu vou lá, mostro o ambiente, depois eu venho aqui e continuo conversando com vocês, porque eu estou no computador, num outro ambiente, tá bom? Só que antes de eu ir lá, eu vou dizer para vocês o que eu usei. Éder, tem coisas que eu não tenho na minha casa, e aí eu falei isso no outro vídeo, mas tudo que eu vou mostrar lá, a gente pode tentar se adaptar para coisas que você possa ter em casa, inclusive. Eu fiz uma divisória com pallet, aquelas mesmas que o pessoal usa nas festas para fazer o fundo da parede do aniversário e tal, né? Então, eu tenho uma parede daquela, falsa, divisória, e aí do lado de cá eu tenho um esponjado, que vocês viram, do lado de lá eu coloquei uma iluminação de LED como se fosse uma luz fixa, tipo aquela luzinha de Natal, só que fixa, né? De repente, eu não tenho luz fixa que é mais bonita, mas pode usar a de Natal, por exemplo, sendo naquela configuração que brilha devagar, que não fique chamando atenção e tal, né? Que acenda devagarzinho e diminua, fica legal, né? Não fica legal é você ficar todo tempo piscando, né, e tal, aí realmente não fica legal. Mas eu usei também, eu tenho um puff, que no caso é uma sapateira, em forma de puff, e aí ela virou ali um puff como se fosse um sofá, né? Coloquei uma iluminação lateral azul, que depois eu vou mostrar para vocês. O mesmo cenário vai virar cenários diferentes, para vocês entenderem.
eu tenho uma iluminação branca de frente. Essa iluminação branca de frente eu vou usar para vocês num formato mais, vamos dizer, jornalístico. E eu tenho uma iluminação amarela, que é luz branca quente, que é uma iluminação, de repente, para fazer um musical. Por isso que eu coloquei um violão lá. Então, o mesmo cenário eu posso usar para, de repente, falar de uma notícia, falar uma coisa mais jornalística, uma coisa mais séria, e a outra eu posso fazer uma coisa mais descontraída. E aí vocês vão entender o porquê. Como eu não tenho muito espaço, a minha abertura de câmera não vai ser tão legal, porque o celular eu não tenho, né, uma lente olho de peixe, então o ambiente é pequeno e o enquadramento que vocês estão vendo aí, ele vai fechar em poucas coisas. Quando eu for movimentar a câmera lá, eu vou mostrar o ambiente inteiro para vocês verem, vou até acender a luz e tal, vocês vão ver o ambiente, mas depois, na hora que eu estiver filmando mesmo, ele vai focar praticamente na pessoa que vai estar sentada, não vai aparecer luz, não vai aparecer, de repente, se eu colocasse um microfone, não iria aparecer, né? E aí, nesse sentido, a gente consegue criar um cenário que seja bem interessante, até não só para a internet, mas até para a TV mesmo, né? Tem algumas das meninas aí da galera aí que pode estar participando do projeto aí, de um futuro projeto aí que a gente possa fazer para a TV. Eu tenho um desejo desse, né? Que eu já falei para vocês. Então, quem sabe a gente possa na escola fazer alguma coisa legal, e aí a gente pode tirar essas ideias, pode de repente usar algumas ideias, entendeu? Então eu vou lá, só mostrar para vocês primeiro, vocês vão até me ajudar a dizer se o som está legal, se está chegando aqui ou não, eu falando de lá, e aí eu volto para cá para poder ouvir vocês, etc, porque de lá eu não vou ouvir, tá? Então eu estou com fone de ouvido, então quando eu chegar lá eu não vou conseguir ouvir, porque eu não tenho som com Bluetooth. Eu devia ter ligado uma caixa de som, mas eu esqueci, então agora não dá mais tempo não, vai demorar muito se eu for ligar. Então eu vou lá, mostro para vocês o ambiente, depois eu venho comentar mais coisas que tem no ambiente, que eu não comentei antes, tá? Tá, mas, Éder, eu não tô conseguindo Tô ver. ouvindo só um chiadinho de alguém que tá falando. Tá parado. Eu não tô conseguindo ver o... Ele ainda vai pra lá, amor. Também não. Eu tô com um tripé. Agora eu tô. Olha como é que ficou minha parede, ficou legal? Pronto, eu vou mostrando coisa por coisa. Aí eu venho aqui e falo, vou para lá e volto, vou para lá e volto. Então aqui são a questão dos pallets. Vocês viram que na frente, aqui do lado de cá, o meu pallet tem a espuma isolante, né? Isolante acústico. Do lado de lá é só a madeira. Então a madeira eu coloquei uma iluminaçãozinha, coloquei um quadrozinho pequenininho e aí eu fiz uma ambientaçãozinha, né? E com a luz azul ficou diferente, né, também. Deixa eu ir lá mostrar a luz. Porque eu não tô vendo nada, Éder. Tu é especial, amiga. Ai, tá com Ai, Como é, Pedro? Vai, bora cantar, mano. Vai, ele toca pra nós. E aí, o que vocês Pra acharam? Me gente, Eder. namora. Vai, canto, vai. Foi quando? Vai. Hein? Show ao vivo. E essa aula tem direito a O ao show vivo ao do vivo e Éder. tudo. Vai. Vai de novo, tio Éder. E aí, o que foi que vocês Bateu acharam? os patrocinados, Éder. Cadê? perfeito. Eu achei Ai, tudo mais. chique ter aula, ter show ao Mano, tá vivo. bonito, na moral. Ó, Eu também acho que eu devia fazer uma live. eu pretendo fazer, tá? Mas hoje não. Aí o que acontece? Aí o que acontece? A diferença é que aqui faz ao vivo, né? Live, playback. Aí o que acontece? Mas aí o que acontece? Eu usei, vocês viram que tem uma luz amarela, tem uma luz branca, né? A luz amarela, ela tá como se fosse em cima da pessoa, né? Do personagem, que aí no caso fui eu, mas aí tem também uma luz branca de frente. Por quê? Porque se eu não colocar a luz de frente, eu vou ficar com o rosto da pessoa, vai ficar escuro, né? Então eu preciso de uma luz de frente, sendo que, eu vou mostrar para vocês já, ele tem um controle de dimmer. Então se tiver muito forte, eu posso diminuir, se tiver muito fraco, eu posso aumentar. Eu tenho um controle de dimmer que aumenta
a temperatura de cor e o brilho, a intensidade da luz, né? Então, isso acaba se tornando uma chave na roda. Aí, enfim, eu vou pegar o outro celular e eu vou tentar levar lá para vocês verem também a câmera que eu estou usando no tripé, que é um celular também. Como eu falei para os meninos, né? Eu estou usando Wi-Fi, celular, virando câmera via Wi-Fi. Eu tenho duas. No caso, eu estou usando 3 câmeras. Então, daria para fazer um programa já, né? Com 3 câmeras. Então, eu estou trabalhando essa questão do câmeras diferentes. Deixa eu botar aqui. Oi, pode dizer. Aquelas suas câmeras que estão lá em cima, o senhor usa? Não uso mais. Eu já usei e elas ficaram meio obsoletas, porque são simplesinhas, aqueles 2 megapixels antigamente, então tem câmerazinhas ali bem simplesinhas. Ó, aqui é um refletor de LED. O Cristiano tem um eu mostrei na aula passada, gravada, mostrei até como configurar, que de repente, talvez hoje não seja o foco, mas aí em outro momento eu posso repassar isso de novo, mostrar para vocês como é que ele funciona. Né? A questão da iluminaçãozinha que eu falei, a iluminaçãozinha de LED, né? Prendi simplesmente, coloquei um pregozinho lá em cima, e aí trouxe, né, a questão dos quadros feitos de isopor, ó. É um isopor com um papel em cima, impresso, pregou, fica bonitinho, ó. Percebe? Então, tranquilo. Aqui é um puff, né? Um puff baú, tá? O violãozinho. A frasezinha para vocês, que eu disse que ia combinar com o que tinha lá na frente, ó. Certo? Outro LED. Vocês veem que tem uma geometria incluída, ó. Olha, um ambiente. Certo? Aqui é o refletor com a luz um branco quente, né, que é uma luz amarela, por exemplo. Eu posso desligar aqui a luz branca para ficar somente a amarela. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Eu desligando a luz branca, vai ficar assim, somente um ambiente mais musical, né? De repente um ambiente mais clean, assim, vamos dizer, para a questão da ambientação musical, ficaria bem legal, né? Aqui é a outra câmera que eu estou usando. Fixa no tripé, ó. Ou seja, aqui eu conseguiria fazer uma transmissão online tranquilamente com esse tripé aqui. Eu só precisaria colocar um computador perto de mim ali para eu poder fazer colocar no ar, tirar do ar, fazer a transmissão, etc. Aqui o meu refletor de LED que eu fiz, tá? Esse refletor eu fiz, tá? Só para vocês perceberem que dá para fazer em casa alguma coisa. Esse aqui eu não fiz, esse aqui eu comprei, porque aqui tem um bandó. Bandó é para eu limitar a luz, por exemplo. Eu posso limitar aqui. A luz está aqui na parede, né? Olha aqui, ó. Ela não está mais na parede, porque eu limitei. Entendeu? Isso aqui, no caso, a gente chama de bandó, que é para proteger aqui o vazamento da luz e a gente poder canalizar, centralizar mais a luz onde a gente quer focar. Percebeu aí? Então, a gente pode brincar com isso. E, ao mesmo tempo, eu posso... Deixa eu modificar aqui. Eu apaguei a luz amarela. Eu coloquei somente a luz branca. Agora vamos fazer algo mais sério, mais jornalístico, mais notícias e tal. Então, posso colocar aqui, também posso mudar as cores dos LEDs, ou posso apagar os LEDs, enfim. Deixa eu apagar para ver como é que fica. Se eu somente apagar os LEDs, como é que fica? Vai ficar uma luz de frente, para que eu possa dar informações, de repente gravar um vídeo de youtuber, né, fazer de repente um vídeo aula, um tutorial, entendeu? Com a mesma cena, com o mesmo cenário, eu posso fazer cenas diferentes. Uma com luz, outra com a luz amarela, outra com a luz branca, outra, de repente eu posso tirar alguma coisa, modificar, né? Entendeu? Deixa eu voltar aqui para ouvir vocês. E aí, o que vocês acharam? Ficou top.
Eu fiquei com muita Dá vontade de tirar pra uma brincar foto lá. do lado. Faz Olha aqui como- em casa. Olha como a minha cor mudou aí, ó. Eu tirei o azul, ó. Alguém tem alguma pergunta do que viram? O que vocês querem saber do que vocês viram? Foi massa. Para que serve alguma coisa? Todo mundo sabe para que serve tudo? LED, a pessoa Não, liga o na seu- tomada ou liga automática? Não, no caso, eu tenho uma mesa. Só que eu não liguei a mesa para não dar tanto trabalho, certo? Então, pela mesa, eu posso escurecer, deixar tudo apagado, eu posso aumentar gradualmente, posso mudar para vermelho, para azul, para amarelo, a cor que eu quiser, entendeu? Só que eu não usei a mesa. Então, para desligar e ligar, eu liguei na tomada mesmo, tem um botãozinho, eu liguei, liga e desliga. Por que não foi Você necessário tu usar a mesa? Porque como eu ia mostrar mais o cenário, não era a iluminação o foco. Mas lá no vídeo aula que eu gravei, se você tiver a curiosidade, lá tem mostrando a mesa. Eu mostro para vocês, eu mexo nos botõezinhos, mostro o funcionamento da mesa para vocês. Eu vou lá, verdade, que o senhor mexer no botão. Mas eu tenho uma mais pro coisa. final. O Pedro vai assistir os 40 minutos. Quando o Que senhor caso. colocou a luz toda azul, aí ficou tudo azul, né? Sim. E quando o senhor ligou azul com a branca, tipo, quente, aí ficou ela por cima da azul. Ela mata o azul, é? É porque, assim, depende do que você quer fazer. Como eu disse para vocês, eu tenho um dimmer. Eu posso diminuir a luz amarela ou aumentar. Então, o que acontece? Se eu quero que a pessoa que está em casa veja muito bem quem está tocando, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a luz amarela mais forte, que é azul. Porque a azul vai virar só decoração secundária, né? Agora, se eu quiser que a decoração chame mais atenção do que quem está tocando, eu diminuo só para a pessoa enxergar, mas que ele não chame atenção. Entendeu? Eu faço um jogo de primeiro plano e segundo plano. É a questão da prioridade. O que eu quero que a pessoa de casa receba? O que eu quero que a pessoa de casa veja ou sinta? Então eu vou colocando primeiro plano e segundo plano. Ok. A questão da luz branca, vocês perceberam no final que eu tirei a colorida, coloquei somente a branca. Para quê? Para que todo mundo que estivesse recebendo a imagem recebesse uma imagem completa. Vai ver a madeira, vai ver a luz, vai ver a decoração, vai ver o rosto, vai ver o gesto, vai ver tudo da pessoa com a luz de frente branca forte. Entendeu? Éder, Pronto. Pode ser. que não tem aquelas luzes, né, que a gente, tipo, compra pra botar no quarto, pra ficar, tipo, colorida. Sim. A gente podia, tipo, teria uma possibilidade de a gente fazer uma luz dessa que, tipo, assim, eu tenho. Da gente fazer uma dessa, sendo segura, que não Sim. tivesse risco de pegar fogo, Não, olha, a questão do LED, a luz de LED, não é aquela incandescente antigamente, né? É a de LED. A de LED, ela tem muito menos risco. Ela é muito mais segura, certo? Então, ela não esquenta muito. Então, por exemplo, você pode, até lá na aula gravada que eu falei, que eu fiz, eu falei sobre o balde box, né? Porque a gente tem na filmadora profissional, numa empresa profissional de filmagem, a gente tem um softbox, que é para estúdio, uma iluminação de estúdio, uma iluminação fixa. E aí, a gente pode, de repente, pegar um balde de metal ou um balde de plástico mais rígido e fazer, por exemplo, colocar um bocal dentro e colocar uma luz dessa que você está falando. E aí você consegue ter uma luz na sua frente, e aí você pode mudar a temperatura de cor dela, porque se for a que eu entendi, é aquela que de repente, ela mesma tem RGB, né? Tem muda de cor. Será essa? Se for, ela tem um controlezinho, normalmente. Esse controle, você pode colocar o brilho maior ou o brilho menor também. Tem a opção de colocar o brilho, aumentar ou diminuir o brilho. Então, por exemplo, você coloca ela na sua frente, em cima do celular, para você fazer o seu vídeo, você pode diminuir o brilho até a imagem do celular ficar show. Ah, está escuro, então aumenta um pouquinho o brilho, entendeu? Porque se o celular tiver com a imagem granulada, é porque está faltando luz, né? Então você aumenta um pouquinho a luz e tal, e vai ficar bem legal. Mas assim, a gente pode fazer juntos uma, tá? Quando a gente voltar, de repente a gente pode fazer uma oficina só disso, essa questão da marcenaria que eu falei, a gente aprender a fazer uma extensão, aprender a emendar um fio. A maçonaria. Eu quero.
Eu Aí me adoro dá fazer gambiarra. Também, ratou lá. gambiarra Eu com adoro segurança. ficar na ladeira. Detalhe, né? Gambiarra É com segurança. verdade, tem que ser, né? Claro. É, com É segurança. mais maçonaria naquela região. Não, Maçonaria não, é marcenaria. marcenaria é, de Marcenaria? repente, serrar uma madeira, pregar um prego, colocar um parafuso. Pois Qual é. tipo de parafuso, qual tipo de prego, qual a Se ela diferença, Não cortar, deixe de ela, dar essa se aula, ela for porque o fazer ano isso, ela pega- se corta. Bicho. né? Então, a gente vai iria tentar ver agora nessa disciplina, já que não deu, não está dando, a gente deixa, de repente, fazer em outro momento, fazer uma oficina com vocês. Tá bom? De repente, pega uma aula de PI, alguma coisa que tenha liberdade, a gente possa tentar encaixar alguma coisa também. Tá? Usar o laboratório, né? Porque pouca gente usa o laboratório, então a gente, de repente, pode usar mais. Pode pegar os P e os H, a gente vai adorar. Vai as mensagens do Verdade. Gente, como está terminando, quem tiver dúvida pode perguntar ainda, tá? Toca pra gente. Fica à vontade. Faz Ah. uma live ao vivo. Eu acho que já perguntaram, mas você sabe quando é que volta às aulas? Olha, a SEDUC ainda está estudando isso, porque tem a questão dos decretos, né? Então o governo ainda está vendo como é que vai ficar, mas provavelmente as escolas, fisicamente, só voltem depois de julho, certo? Qual é a ideia? São duas ideias iniciais. Cadê o dois? Está aqui. São duas ideias iniciais. A primeira, a possibilidade de começarem aulas remoto, mesmo assim, pelo Meet, como a gente está fazendo, de todos os professores, a partir de junho. Né? A primeira ideia. Né? A segunda ideia é que em junho se antecipe as férias de julho. E aí as aulas começariam em julho, né, para agosto tirar direto. Então, não sei ainda como é que vai ficar. Tem essas duas opções, estão estudando para ver qual é o mais adequado. Tem aluno que não vai querer voltar porque vai ter medo e a SEDUC não vai prejudicar esses alunos. Então, tem toda uma questão que... Exatamente. Tem toda Eu uma sou uma questão. delas. Tem um amor na vida. Quero morrer hoje, não. Agora eu também. Mamãe quer que eu volte com 10 máscaras. Eu tenho medo de voltar, mesmo sabendo que eu já peguei e eu não posso pegar mais, mas eu tenho medo, porque é muito ruim. Pegou. Peguei. Pois a minha mãe disse que só ia sair Ei, de cuidado, casa viu, depois gente, que do tá quarto. tendo surto de conjuntivite. Vocês pegarem. De novo, não é? De novo. Eu tô tendo pessoal direto. Cuidado. Botar fora de novo aí. Mas assim, no nosso Deus caso... me livre uma catapora. Mas no nosso caso, eu acho que ninguém vai colocar ninguém em risco, é lógico. Né? Se voltar, eu acho que vai voltar tanto reduzido o número de alunos, de repente distribuir, por exemplo, sei lá, PAV 2, de manhã vem a metade da sala, de tarde vem a metade da sala, ou um dia vem, sabe? Não sei, eu tô só colocando, né, assim, ideias, porque Mas ninguém acho que sabe como seria é que vai melhor ser. pra não causar aglomeração, tipo, na Pelo sala. menos eu não vou ter que levar um bocado de máscara e trocar de duas em duas. Porque aí, por exemplo, na sala de aula, no lugar de ter 40 alunos, ficariam só 20, né? Então, ficaria uma cadeira sim, uma cadeira não e tal. Não sei, são possibilidades, né? Então, a gente tem que dar esse crédito, né? Então a gente ia ter aula só de meio período. Cada metade da sala. Pois é, aí a gente não sabe de nada disso, né? Mas como é a questão de segurança, a segurança teria que estar em primeiro lugar, né? De qualquer forma. Mesmo que a gente diminua a carga horária em relação à quantidade de aulas, mas que todo mundo tenha o mesmo conteúdo, pelo menos. Por exemplo, um professor vai ter que dar 2 aulas para alunos diferentes, né? Entre aspas. Uhum. Mas, enfim, claro, nada disso é decidido, ninguém sabe nada, tá? É tudo suposição ainda, porque é realmente o decreto quem vai dizer, determinar, e a SEDUC vai determinar as regras dentro da escola, né, que a gente ainda não tem. Gente, só pra gente fechar, tá? E eu deixar vocês em paz aí, curtindo a quinta-feira, o feriado de vocês. Feriado. Tá tendo feriado ontem. Feriado pra gente é desde Feriado desde que começou a quarentena. Vou só anotar quem veio, tá? A Aisha, a Alice. Tem quantas Alice, hein? Tem várias, não, né? Ana Alice. Tem Só tem várias Ana, Só mas a uma. Alice só tem ela. Então pronto. Maria Ana Clara Alice. que tem 3. Aí tem a Eduarda.
Olha o nome da mais cedo e um W no final. Diabo é isso, Maria. Dá pra O fazer. Não dá Jonathan. não, mulher. Jonatas. Lourdes Maria. Oi. Vale. Lourdes fala. Tem gente aqui. Claro que ela não é mudar. Tipo, é besta. A Tô Macedo, falando contigo, Anaíse. a Macedo é a Mas eu tô Maria falando Clara de Macedo. A Maria Clara para não misturar, né? É, de Macedo. Maria Clara Macedo. Gente, vocês gostaram? Quê? Vocês gostaram? Adorei. Pra mim, eu achei Adorando. Foi produtivo. É sim. Salvou meu dia. Gostei. Salvou o dia. Foi top. Yuri. Gente, teve um momento que tinham 12 pessoas. Tem alguém que saiu e que assistiu uma parte? A Vitória Trindade, acho que ela saiu. Quem foi? Vitória, Beto. Guilherme. essa, a Vitória. O Guilherme. E o Guilherme. Certo. Eita! Que trilha sonora é essa? Não é aqui. Pelo amor de Deus. Seu Dia dinossauro aí, 28. né? Pois, gente, é o seguinte. Então, como eu prometi terminar 4 horas, seguinte, só deixa eu ajeitar aqui o microfone. Pronto. Como eu prometi terminar 4 horas, vou terminar 4 horas, né? 4h05. E assim, lá no grupo, surgiram, de repente, alguma dúvida que vocês têm, alguma questão, alguma coisa que vocês queriam estar aprendendo sobre isso que a gente falou aqui, né? Como é que eu faço? Hã? Qual grupo? Qual grupo Lá- do EDTA, Yuri? É o grupo que eu tô, eu sei. Eu não tô Aqui nesse pra grupo, mim não. é PAV É 2. o da Pav, é o da Pav mesmo. Tem a Da Macy. Macy. Pronto. Eu não tô lá, não. Tem que botar de novo. Eu já tô, porque ano que vem vocês vão estar nos estágios comigo, então já é bom que eu continue nos grupos com vocês, não tem jeito não. Então, o que acontece? Lá no grupo, de repente, vocês podem, teve uma ideia, pensou em alguma coisa, manda lá para mim, de repente a gente pode colocar na aula também, tá bom? Não tem esse negócio comigo de eu vou impor o conteúdo, não. Eu acho que é um conteúdo que está dentro da disciplina, que é algo que é legal para nós, né? E a gente pode fazer juntos, né? Sei lá, vamos marcar um dia para todo mundo brincar com papel machê, cada um na sua casa, né? Vamos, sei lá, tem cola branca, água e papel. A gente fazer alguma coisa de papel machê, a gente pode fazer, entendeu? Vamos fazer alguma coisa com, sei lá, enfim, com massinha. Tem gente que tem irmão menor, tem massinha de modelar, ou vamos fazer massa para a gente fazer uma esculturazinha, uma brincadeira, alguma coisa, um stop motion e tal. A gente pode brincar. Bora entendeu? brincar de construir alguma casinha com cimento. Com cimento, ó. Pega o cimentozinho. Oi, Vivian. A gente também pode fazer o que o senhor disse, não é? Eu vou sair aqui, tá? Papel. A gente já vamos fazer o papel. TikTok. Pode, e a gente A Maria Olha a sabe. Bíblia. Aquele dom. A gente Maria pode- sabe fazer Shurek. Cala a eu- boca, Esther. Eu posso ver com vocês de fazer ao vivo, assim, gravando aqui, eu posso botar a câmera e o microfone e eu ficar fazendo com vocês uma luminária, né? De repente a gente pode fazer uma luminária, né? Eu mostro para vocês, colocando um prego, colocando, né? Fazendo toda a Eu quero ver o senhor colocando prego. Pedro. Uai, certo? Então, assim, fiquem à vontade. Bora, Yuri, tomar banho. Cala a boca. Gente, Quê? só E aí? Tá Maria quieto, já Alice. Fica mandando Cala a boca, mano. O Fábio do Eder quer falar, tá ficando. E o dinheiro, Ó, que a gente vai receber amanhã, hein, do cartão do governo? Vocês querem gastar? Eu vi lá, vocês querem gastar com chilito? Xelito. Será que dá pra Eu comprar comprei outra coisa além de Não gostei comida, viu, ainda, pra fazer dentro de casa. Eu comprei essa pra fazer bolo. Ó, vocês têm que comprar frutas para chegarem saudáveis na escola. Eu fui muito burro, tá comigo. Sabe o que eu fiz, velho? Eu aprendi a fazer Eu espacate. busquei. Eu fui comprar o. Duda? Eu peguei o cartão, né? Aí eu tirei, né? O cartão. Aí beleza, joguei o papelzinho fora, do envelope fora, né? Aí passou 5 dias depois, eu fui comprar alguma coisa, né? Eu pensei assim, não, vamos ver se
precisa comprar alguma coisa, né? Aí, cadê a senha? A senha. A senha tá no papel. Não, mas não acredito ainda, velho. Eu pensava que era por e-mail. Que é burro, Yuri. Puta que Não, Tem a senha. mas é muito, tipo, eu não lembro pra gente nem o que tinha uma senha pra poder acessar o cartão. E esse cabelo aí? Ai, é tendência, né? Ah, entendeu. Um pitão. isso é comédia. Ó, as meninas da maquiagem aí, ó. Fica ligado aí, ó, como é que tá a situação, viu? Cuida, Eu nega. tava Eu produzi bem direitinho, Yuri. Eu tava treinando, mas Eu tô triste. pra não incomodar o cabelo tá grande. Ah, tá. Pra não incomodar na cara. Tudo roqueiro. Eu só como. Vocês Minha acham, quarentena é só comer. vocês acham que o dinheiro do cartão dá pra comprar só comida ou dá pra comprar, tipo, sei lá. É só comida. Só dá pra comprar comida. Não, é assim, ó. Sim, É eu assim, vou ó. dar. Porque lá Deixa- no deixa eu dar uma- mercado, quando eu vou no mercado, eles mandam decidir se você quer. É como se fosse ticket de alimentação. Sim. Aí lá tem as opçõezinhas. Aí você escolhe a alimentação Eu ou tenho. outra coisa. Não sei se funciona. Eu tenho esse mesmo cartão, sabe? Eu tenho o mesmo cartão. O que acontece? Ele geralmente aceita em supermercados. Ele não aceita em restaurante, em lanchonete. Geralmente ele aceita nos supermercados. Só que Delivery. isso, em alguns lugares. Então, o que acontece? Geralmente, nos supermercados tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, o que acontece? Se for uma coisa bestinha, por exemplo, se você vai comprar biscoito, sei lá, um chocolate, uma coisa, um refrigerante e tal, e no meio você coloca uma caneta, um lápis, um não sei o quê, eles vão aceitar tranquilo, de boa, porque é coisa do supermercado, né? Agora, se vocês quiserem pegar os R$ 40 e comprarem todo de material de bazar, Tupperware, não sei o quê, não vai vender. Ele não vai. Ah, Entendeu? bom, Então, então eu sei o que eu vou só fazer se for- agora. Tatuagem. Será que ele bloqueia se fizer isso, Eder? Na hora é só. Não, a gente não, é um- coisa manda cancelar. Não, ele não bloqueia. A questão é o vendedor lá na hora, a pessoa do caixa, ele não vai querer passar, porque ele vai dizer que é proibido. Tem uma plaquinha. Ei, Eder, tu acha que se a gente receber o dinheiro amanhã, mês que vem, no dia 29 de novo, o dinheiro que a gente não usou vai estar acumulado ou não? Não, ele acumula. Acumula sim, né? Porque se você tiver Até R$ 10 2023. ainda, se você ainda tiver R$ 10, quando cair os 40, vai ficar 50. Tranquilo. Ai, O meu que faltou foi dinheiro. Oh, maravilhoso. É até em 2023. Vale por dos 40 conto, eu vou usar R$ 20 para comprar meu Alok. Eu tô com os 80 Pois é. fechados. Eu sei que ninguém faz tão burro igual eu, né? Mas foi bem fácil de resolver, mano. Tu só liga lá o bagulho lá e muda de senha, mó facinho. Depois vamos só fazer O meu eu gastei, eu comprei uma cesta de bolo de chocolate, mas a massa era ruim. Ninguém te perguntou. Quem te perguntou? Ei, quem falta perguntou. ligar a câmera, liga a câmera pra gente tirar só uma Opa, selfie pra merda. mandar no Isso grupo. eu já mesmo, né? Não, eu comprei. Peraí, deixa eu ligar a minha câmera. Eu vou pro meu cenário, peraí, vou pro meu cenário. Olha o meu cenário, Éder, peraí. Bota aí o Vou te mostrar cenário. aqui, ó. Ó, vou te mostrar aqui meu cenário. Quando o seu for Como é que vira tirar foto, avisa. Como é que vira? Já tá aqui, ó. Certo. Ó, Vamos fazer. Que susto. Ai, legal, gostei. Cadê? Pra você. Johanna. Aí, Vai, ó, Yuri, olha, volta, olha, Yuri. Parece um gay. Peraí, vamos voltar. O Pedro Gay, né? deitado. Gente, Tu disse aí. 3, Pra mim não fazer careta igual eu fiz na... 2, Peraí, deixa eu voltar. Eu saí, meu celular desligou. Oi! tô esperando a Alice aqui. Espera. Vou Tô sair esperando a do Alice. A hora pra fazer a E aí, pose. galera? Deixa eu ligar a luz. Se inscreve lá no canal. Pronto. Alguma pose? Vai. Johanna 3, Liga a luz, mano. 2, 1. Valendo! Ei, vou mandar aqui no grupo. Ei, Ficou bom. Ah, não. Bota no grupo, mano. Deixa eu sair. Muito bom. Canal aí, Johanninha Gameplays. Johanninha Gameplays. Ó, acha, mano. Sai sem Tá, querer. acha, Pronto, linda. mandei. Gente, E acha. obrigado, viu? Éder. Obrigado, viu? Obrigado. Eu gostei também, foi bom. Obrigado.
Topzera, Tudo galera. demais. É igual. Sabe na hora que eu tirar print. Valeu. Tchau. Tchau. Ei, Éder, vai ter mais aula assim? Vamos marcar assim. Por mim, seria todas as quintas no mesmo horário da aula normal, tá? Mas a gente combina. Valeu. Tchau. Tchau.